O professor, cientista político e pesquisador João Inácio Pires Lucas explica sobre o teste feito pela sobrevivência da democracia com os ataques na Praça dos Três Poderes. 8 de janeiro de 2025 é uma data relativamente simbólica da própria defesa da democracia representativa, dos moldes liberais, mas que efetivamente foi o momento que culminou, talvez, né, assim, com um episódio mais barulhento, né, com ações terroristas e com depredação do patrimônio público, de uma tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito que foi, digamos assim, fracassada, né, nesse período, e que, digamos assim, é o marco assim visível dessa tentativa golpista que atentou contra o Estado Democrático de Direito. Né, foi uma tentativa fracassada e, lamentavelmente, não foi apenas uma tentativa silenciosa, como estamos vendo hoje, a Polícia Federal e todo o inquérito, todas as evidências sobre esse crime organizado, essa organização criminosa que estava planejando até e encaminhando várias ações para o assassinato, né, das lideranças da nossa república e culminando também com o golpe, né? Então, assim, nós tivemos essa iniciativa que foi mais silenciosa, mas tivemos muitas que foram barulhentas, né, com os próprios bloqueios de rodovias, já desde novembro de 2022, os atentados em Brasília, e que houve, digamos assim, o ápice com aquele horror lá na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Uma coisa lastimável. E então, assim, o problema é que, além dessas tentativas silenciosas, que às vezes são denunciadas pela polícia, tivemos esses episódios de terroristas, né, de depredação do patrimônio público. Eu diria que o fracasso disso representa o sucesso da democracia, das instituições democráticas. Já tínhamos tido o processo eleitoral, né, em outubro de 2022, com a derrota, né, de uma candidatura relacionada a essa tentativa de golpe, mas que talvez o teste mais forte tenha sido justamente a da sobrevivência do modelo democrático brasileiro, que é um modelo ainda frágil, com muitos problemas, especialmente ainda se verificam muitas evidências sobre o peso do poder econômico nos processos eleitorais, a fragilidade dos partidos políticos, que ainda sobrevivem de uma maneira muito fisiologista, né, com os recursos e com as políticas públicas e todo o orçamento disponível, arrecadado junto à população brasileira, e que façam com que os partidos políticos, a maior parte deles, tenham uma visão fisiologista desses recursos. O professor, pesquisador e também cientista político João Inácio Pires Lucas complementa sobre os efeitos dos ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele também fala da importância da disputa política pelos espaços democraticamente, sem a necessidade da violência que não resolve os problemas do Brasil.
temos problemas também com o mercado, que, digamos assim, faz pressão, eu acho que é super legítima, assim, as pressões de todos os setores da sociedade, dos trabalhadores, servidores públicos, aposentados, pensionistas, né? Mas temos visto que há um desequilíbrio em relação a essas pressões, né? Porque pequenos aumentos no salário mínimo, nas aposentadorias, geram todo um estresse, assim, né? Em alguns setores da sociedade que já são bastante beneficiados por uma série de incentivos, subsídios e que têm mais assim, poder econômico, cultural, político, ideológico. E a nossa democracia ainda não consegue lidar adequadamente com isso. Já desde Rousseau, em 1710, já comentava sobre as limitações de uma democracia que tem uma disparidade econômica, né? Então isso não é nenhuma novidade, a nossa democracia ainda tem falhas em relação a isso. Nós não temos um processo político equilibrado no sentido do conjunto das forças sociais, mas, de qualquer maneira, por ainda mais frágil que seja, o modelo democrático brasileiro ele já também tem avanços significativos, como o próprio processo eleitoral. E, diferentemente do que alguns setores minoritários apontam como fraude nas eleições, ou, digamos assim, ditadura do STF, nós temos um processo eleitoral, por exemplo, que é uma referência no mundo e que precisa ser constantemente fiscalizado, mas que até o momento não mostrou problemas. E em relação à própria relação e o empoderamento do judiciário, sim, eu diria que nós temos vários setores que costumam apontar falhas, né, no nosso processo judicial, o movimento sem terra, o movimento sem teto, a extrema-direita, os trabalhadores, aposentados. Nós temos talvez todos os setores da sociedade tenham reclamações do nosso sistema judicial, em vista do seu empoderamento das últimas décadas, uma grande força do Ministério Público, o judiciário cada vez mais se envolvendo no dia a dia, o STF também com uma série de atribuições, até porque a nossa Constituição ela é bem extensa, então praticamente todos os assuntos eles acabam lidando com temas constitucionais, mas eu diria que todos esses setores, em parte eles têm razão, mas também nós não temos só um setor com razão, e só um grupo que seja prejudicado eventualmente com algumas decisões judiciais. Assim como o próprio governo e as políticas públicas, o legislativo e o processo legislativo, tem falhas, né? Nós precisamos ainda de uma melhoria na relação entre os partidos e a sociedade, nós precisamos que as políticas públicas sejam baseadas cada vez mais em evidências, que usem a ciência, a tecnologia, mas que também sejam abertas ao controle social, à participação da sociedade, na fiscalização, na gestão das políticas públicas. E isso é uma caminhada que me parece constante e que, por mais falhas que tenha, tem aspectos positivos e é aquilo que nós temos do ponto de vista da legalidade, né? Então, o 8 de janeiro talvez fique marcado por uma tentativa golpista, criminosa, que precisa ser condenada, e os responsáveis precisam se acertar com a justiça, porque nós passamos do plano político para o plano da polícia. E se é bastante salutar a disputa dos diferentes grupos políticos por espaço, por representatividade, por influência, a tentativa violenta que vislumbramos no 8 de janeiro de 2023, ela precisa ser condenada para mostrar como existem mecanismos, né, democráticos, republicanos, para a reivindicação dos diferentes grupos. E não é pela violência que nós vamos conseguir resolver os problemas no Brasil.